Olá, meu nome é Lucas Lisboa e eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre o significado de sermos pacificadores. Em Mateus 5,9 diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqui são aquelas pessoas que vivem uma vida bem-sucedida aos olhos de Deus. E o texto nos apresenta que os pacificadores estão vivendo uma vida de acordo com o que Deus espera e, consequentemente, eles são bem-sucedidos, eles são felizes. Provavelmente você já teve contato com essa frase que diz assim: quanto mais conheço o homem, e o homem aqui não é a pessoa do sexo masculino, homem é o ser humano, mais admiro o meu cachorro. Por quê? Porque lidar com gente é difícil. Pessoas são complicadas, pessoas discutem, pessoas brigam, elas divergem entre si. Então, quanto mais eu conheço o meu cachorro, quanto mais tempo eu passo com ele, mais eu vejo que, de fato, cachorro é melhor do que gente. E você aí nessa quarentena, tendo que lidar com seu irmão, com seus pais, talvez você tenha chegado a essa conclusão de que lidar com pessoas é difícil. Mas Jesus não morreu por cachorros. Jesus morreu por seres humanos. E Ele espera que a gente se relacione bem um com os outros. Então, qual é o significado de ser pacificador? É ser um banana? Aquela pessoa que vive no mundo da lua, finge que nada acontece? Não. Significa você evitar o confronto? Também não. Tem vezes que você vai ter que chegar na pessoa, falar que ela está errada, e muitas vezes isso vai gerar uma situação não muito confortável. Às vezes você vai ter que confrontar. Significa você fingir que não viu ou que determinada questão não tem nada a ver com a sua vida? Também não. Alguns textos que eu gostaria de ler, que também trazem uma luz a esse respeito. Romanos 12:18 diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Ou seja, no que depende de você, que as pessoas tenham paz contigo. É claro que muitas vezes a gente não consegue controlar a vida do outro e pode ser que o outro tenha alguma briga, alguma contenda com nós e a gente não pode evitar essa luta deles conosco. Mas no que depende de você, você tem procurado fazer com que as pessoas vivam em paz com você? Ou você fica aí provocando seus amigos, seus irmãos, começando brigas? E aí? Um outro texto é de Provérbios 17:14, que diz assim: começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja contenda. Naquele momento em que vocês começam a discutir, vendo quem que tem razão, é a hora de quem jogar videogame, é a hora de quem que vai assistir TV. Esse momento, o começo da discussão, é o momento em que temos que parar, ceder, deixar o outro passar na nossa frente. Do contrário, se a gente continuar querendo os nossos direitos, a gente quiser continuar brigando, os efeitos disso são catastróficos, assim como abrir brecha num dique. Começa com uma coisinha pequenininha, uma briga enorme, começa com uma discussãozinha, com uma contenda. Então, o conselho aqui de Provérbios é: resolva a questão, tá certo? Mas e daí? E daí que somos chamados a ser pacificadores? Bem, gostaria de deixar alguns desafios. O primeiro: não fale. Nós pecamos muito pela fala, pela nossa boca. O livro de Tiago já nos ensina para sermos prontos para ouvir
e tardios para falar. Você tem problema em controlar a sua língua? Peça ajuda a Deus, mas não deixe que a língua seja esse instrumento que não tem freio nenhum. Então, primeiro desafio, não fale tanto. Segundo, pense nas consequências de continuar a fundo em uma discussão, em uma briga. Pense nas consequências de você não abrir mão do seu direito. Pense nas consequências, nas amizades que você pode perder, no mal-estar dentro da família. Terceiro, faça as pazes. Já lemos que no que depender de vocês, vocês devem procurar viver em paz com todos. E se você feriu alguém, se você provocou alguém que levou essa pessoa a pecar, faça as pazes. Peça perdão, se aproxime da pessoa e restaure esse relacionamento. E por fim, seja gentil. É uma boa maneira de nós evitarmos confrontos. Seja amável, seja acessível, seja doce. Isso evitará algumas confusões aí que possamos encarar pela frente. Concluindo o nosso estudo sobre essa bem-aventurança, o texto que nós lemos de Mateus 5 fala: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que isso significa? Trabalhando com os preás, a gente observa que alguns meninos ou até algumas meninas, elas são a cara de seus pais. O jeito de andar, o jeito que penteiam seus cabelos, a cara, é tudo igual. E com esse texto nós aprendemos que nós seremos parecidos com Deus. Nós teremos um caráter parecido com o de Deus quando nós formos pacificadores. Então, assim como nós seremos chamados filhos de Deus, nós representamos assim que somos parecidos com o nosso Pai. Ou outra ideia parecida é do filho de peixinho, peixinho é. E nós aprendemos ao longo da Bíblia toda que Deus é alguém chamado como príncipe da paz, é alguém que zela pela paz, que procura a reconciliação do homem entre si e entre ele mesmo. Então o desafio está lançado. Nesse tempo de quarentena aí, ore para Deus para você não falar muito, pensar antes de agir, fazer as pazes e ser gentil, pois assim você será chamado filho de Deus. Um grande abraço.